Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Glória a Deus. O pastor falou de 8 anos, né? E eu já estou quase 8 anos aqui, né? E depois desses quase 8 anos, ainda tem coisas que me surpreendem positivamente nessa casa. Uma delas foi quando a pastora me fez o convite para trazer a mensagem e eu perguntei qual é o tema. E ela me disse, olha, a palavra que Deus nos deu para o ano de 2022 é arrependimento profundo. Uau! Digo uau! Uau! Porque arrependimento já é forte, sim ou não? Arrependimento profundo, mais forte ainda. E sabe por que eu me surpreendi? Porque geralmente, quando começa o ano, a palavra que a gente mais vê em todos os lugares é: esse ano será o ano da prosperidade, esse ano será o ano da bênção, será o ano da conquista, será o ano da honra, será o ano da vitória, será o ano do pede que eu te dou, né? Mas de repente, a palavra que vem para nós é: esse é o ano do arrependimento. E sabe por que eu fico feliz, pastora? Eu fico feliz porque vendo o que está acontecendo no mundo, sabendo que Jesus está às portas, vendo que a cada ano que passa, é mais evidente que Jesus está voltando. Eu acredito que o Espírito Santo está muito mais interessado em que eu me arrependa e que eu me prepare para encontrar com Jesus, do que eu aproveite as bênçãos aqui da terra. Eu acredito nisso. Por isso que o Senhor vem nos dizer: arrependimento profundo. Aleluia. Dito isso, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra tua Bíblia em Mateus, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Mateus 3, 1 e 2. É o mesmo texto que o irmão Ramiro pregou no primeiro dia. E é o texto que o Espírito Santo me revelou também. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E este é o referido, é o anunciado pelo profeta Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto, preparai e endireitai as vossas veredas. Aleluia. Feche seus olhos. Pai de amor, é a tua palavra. E a tua palavra é vida, a tua palavra é a verdade. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos, ó Deus. Por isso eu peço, Senhor, unja os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que possamos ouvir e entender tudo o que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus eu peço que essa palavra seja como uma semente e que ela caia em terra boa, que é o coração dos meus irmãos. E que ela venha dar fruto no coração dos meus irmãos, na vida dos meus irmãos. E Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Tua presença é real, o Senhor está aqui. E nós te agradecemos. E nós pedimos, Senhor, fica aqui conosco, porque assim nós seremos mais abençoados. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer isso? Nós seremos mais abençoados? Glória a Deus. O texto começa dizendo naqueles dias. E não é todo o texto que começa dizendo naqueles dias. Isso quer dizer que alguma coisa importante aconteceu ou estava acontecendo. E de fato estava. Por que será que Mateus, quando escreve o capítulo 3, no versículo 1, ele diz naqueles dias? Que dias eram esses? Esses dias eram os dias do silêncio profético de Deus. E o que foi o silêncio profético de Deus? Foi um período de 400 anos, onde Deus não falou com ninguém. 400 anos, onde Deus esteve calado. Meu irmão, um dia sem ouvir a voz de Deus já é terrível. Imagine 400 anos. E talvez você me pergunte, mas por que Deus ficou calado durante 400 anos?
Por que desse silêncio de 400 anos? Por que Deus não falou nem com homem, nem com mulher, nem com jovem, nem com criança? Deus não falou com profeta, não falou com ninguém. A resposta está no livro anterior, em Malaquias. Lembra quando você era criança e você ia brincar e tinha aquele joguinho que falava assim, volte uma casa? É a mesma coisa, volte um livro. E Malaquias é a resposta. Porque o livro de Malaquias, ele fala sobre um povo que vem depois da restauração da cidade que havia sido destruída. Depois também daqueles exilados que voltaram do exílio. Mas, por uma coincidência, né? Qualquer semelhança terá sido mera coincidência, assim que eles alcançaram a bênção do Senhor, assim que eles vieram do cativeiro, foram libertos, assim que a sua cidade foi restaurada, assim que estava tudo bem, eles estavam até declarando lá em Ageu 2, que a glória da segunda casa era melhor do que a primeira, era maior do que a primeira, esse povo virou as costas para Deus. Esse povo começou a idolatrar novamente. Esse povo começou a profanar o altar de Deus. E o pior, na maior cara de pau, ainda falava assim, por que fazemos isso? E se você for ler o livro de Malaquias, eu aconselho você a ler, é bem curtinho, em meia hora você consegue ler, são apenas 3 capítulos. Você vai entender o que eu estou dizendo, por que Deus se silenciou. Eu pedi para os irmãos projetarem aqui para você entender. Vamos lá, primeiro, por que Deus se silenciou 400 anos? Primeiro, porque duvidaram do amor de Deus. Malaquias 1, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tem nos amado? Olha que povo ingrato. Deus os tirou do exílio. Deus restaurou a sorte. Deus restaurou a sua cidade. Se isso não for amor, meu irmão, o que será? E eles dizem, por que você tem nos amado? Eu não estou vendo esse amor, não. Segundo, eles desonravam a Deus. Capítulo 1, versículo 6. Diz assim, o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Duvidavam do amor de Deus, desonravam de Deus. Terceiro, profanavam o altar. Capítulo 1, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Duvidavam do amor de Deus, desonravam a Deus, profanaram o altar. No 4, fizeram o mal passar por bom. Capítulo 2, versículo 17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizei, em que vos enfadamos? Nisso que dizei, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e destes é o que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? O que é passar o mal por bom? É quando eu começo a trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, e acho que está tudo bem, e acho que está tudo certo. E aí eu vou falar aqui para o Ministério de Louvor, porque eu tenho propriedade para isso, meu lugar de fala. Alguns anos atrás, se não me engano, 1 ano, 2 anos atrás, eu vi o Ministério de Louvor, e quem é do Louvor sabe do que eu estou falando, o Ministério de Louvor estava tocando a música do Wiener, O Senhor Te Quero. E quando chegou no solo da música Te Quero, o guitarrista colocou o solo da música do Guns N' Roses. Naquele primeiro momento foi um choque, 5 minutos depois estava todo mundo dando risada, achando bonito. Algum tempinho depois, nas igrejas estava sendo tocado desse jeito. Passado mais alguns dias, não se contentaram com isso, pegaram outro louvor e colocaram o solo do Metallica. E assim vai. Estão pegando o que é mal, pensando que é bom e trazendo para a casa de Deus. Por que Deus ficou em silêncio? Não acreditavam no seu amor. O desonravam, profanavam o altar, fazia o que era mal passar por bom. E agora, talvez o mais conhecido, capítulo 3 de Malaquias, versículo 8, roubavam a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. O Senhor está afirmando, não está perguntando. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Duvidaram do amor de Deus, desonraram a Deus, profanaram o altar, fizeram o mal passar por bom, roubaram a Deus. E agora vem o pior, que eu acho, pastor Eliana, que essa foi a gota no copo.
Eu acho que esse foi o principal motivo de Deus ter silenciado. Ao ponto dele dizer assim: as vossas palavras me feriram. As vossas palavras foram muito duras para mim. Deus dizendo isso. Malaquias capítulo 3, versículo 13, por favor. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Olha o que Deus disse: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? 14. Vós tendes dito: inútil é servir ao Senhor. Meu Deus. Duvidaram do amor de Deus, desonraram a Deus, profanaram o altar, fizeram o mal passar por bom, roubaram a Deus e desprezaram a Deus. Quando eles disseram: é inútil servir a Deus, Deus então silenciou. Deus disse: não, para mim deu. E ele ficou 400 anos em silêncio. Está entendendo? Porque é preciso um arrependimento profundo, um tejuvá. É essa a pronúncia, né? Tejuvá. Entende por quê? De um arrependimento profundo. Porque aquilo que fizeram para Deus foi muito forte, foi muito agressivo. E aí, no meio de tudo isso, como nós lemos no início, em Mateus capítulo 3, versículo 1, diz que um homem, um inconformado, chamado João Batista, ele se levanta e vai para o deserto, porque ele não suportava mais ficar sem ouvir a voz do Senhor. Ele dizia: como é possível ficar sem ouvir a voz do Senhor? Ele não se conformava. E Deus está mandando dizer para você nessa noite: não se conforme em não ouvir a voz do Senhor. Não se conforme em não sentir a presença do Senhor. Não se conforme em não ter vontade de orar, e não ter vontade de louvar, e não ter vontade de jejuar, e não ter vontade de estar na igreja, e não ter vontade de fazer nada. Não se conforme. E no versículo 3, diz que era o referido pelo profeta Isaías. O que isso quer me dizer? O que isso mostra para mim? Que João Batista, pastor, estava lendo as Escrituras. Por isso a necessidade de ler as Escrituras. Ele estava lendo as Escrituras e de repente ele acha Isaías capítulo 40, versículo 3, que diz a mesma coisa. Ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E no versículo 4 diz que todo vale será aterrado e nivelado. No versículo 5, a glória do Senhor se manifestará e todo o povo e toda a carne o verá. Aleluia! Não se conforme. Não é normal. Não é normal. Oh, se levante. Ele se levantou como uma voz profética de Deus naquele deserto. Se levante como uma voz profética de Deus na sua casa. Se levante como uma voz profética de Deus no teu bairro, na tua cidade, no teu emprego, na tua faculdade. Conhece algum amigo, alguma amiga que está fraco, que está fraca, que está desanimado, que não está conseguindo orar, que não está conseguindo vir à igreja? Seja uma voz profética na vida deles. Para você que está aqui nessa noite, que talvez esteja se sentindo assim, o Espírito Santo tem falado no meu coração. Tem pessoas aqui nessa noite que estão nessa situação. Tem pessoas aqui nessa noite que estão fracos, que não estão conseguindo orar, que não estão conseguindo louvar, que não estão conseguindo jejuar. Eu quero ser voz profética para a tua vida nessa noite. Para você que está aqui na igreja, para você que está em casa, eu quero ser voz profética na sua vida. Isaías, capítulo 40, no versículo 29, diz que ele faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaltos se caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Levanta, homem, levanta, mulher, Deus é contigo. Aleluia.
Manabassore, manabashei. João vai para o deserto. Por que deserto? Por que deserto, Rafa? Ninguém quer ir para o deserto, pastor? Por que deserto? Porque deserto não tem nada. Tem cadeira no deserto? Não. Tem água gelada no deserto? Tem ar-condicionado no deserto? Tem microfone no deserto? Não. No deserto não tem nada. Mas por que então João Batista vai para um lugar onde não tem nada? É porque Deus é especialista em fazer tudo aonde não tem nada. Tudo aonde não tem nada. Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse: haja. Antes que o haja houvesse, Ele era Deus. Ele fazia tudo. E Ele faz tudo aonde não tem nada. Deserto é lugar de forjar caráter. Os maiores homens de Deus foram forjados no deserto. Moisés foi forjado no deserto, Michael. Moisés no palácio, pastor, era um assassino que matou o egípcio. Mas no deserto ele era um amigo de Deus. Davi no palácio era o adúltero. Mas Davi no deserto era o homem segundo o coração de Deus. Deserto é lugar de forjar caráter. Se você está passando por um deserto, não fique triste. Não murmure. Não reclame. Deus está te forjando para algo maior. Aleluia. Espera aí, Marco. Você disse que Moisés, no deserto, era amigo de Deus. Mas lá no palácio ele era assassino. Davi era adúltero lá no palácio, mas no deserto ele é assassino. Então quer dizer que eu tenho que pecar? Não, você já pecou. Agora você precisa dar frutos de arrependimento. Pecar você já pecou. Agora é hora de dar frutos de arrependimento. Deus está falando com pessoas que pararam no meio do caminho. Sabem que tem que voltar a fazer o que fazia. Sabem que tem ministério parado aí. Sabem que tem projetos parados aí. Mas você está fazendo algumas perguntas. Mas como será? Com quem será? Com quanto será? Onde será? E a pergunta para você é: não é com quem? Não é quanto? Não é como? É quando? Em João, no capítulo 4, versículo 23, quando Jesus está com aquela mulher samaritana, ela diz: nossos pais adoravam aqui, vocês dizem que tem que subir lá no monte, aonde? E Jesus diz: não é onde, mulher? Está doida? É chegada a hora. E a hora é agora, em que o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é onde, é quando, é hoje. Hoje é o dia de você se posicionar. Ah, mas eu me frustrei, Jesus também. Ah, mas eu me decepcionei, Jesus também. Ah, mas eu fui traída, Jesus também. Você não sabe o que aconteceu na minha vida, mas sei o que aconteceu na vida de Jesus. Sei o que aconteceu na minha. E Ele está dizendo: se levante. Se levante. Vá para o deserto. Porque é lá que eu vou te honrar. Se você continuar lendo o capítulo 3 de Mateus, diz que iam ter com Ele toda Jerusalém, Judeia, toda a região circunvizinha. Porque não é sobre o que Ele tinha, mas é sobre quem habitava nele. O Espírito Santo de Deus o enchia. Você tem o Espírito Santo de Deus, então é tudo que você precisa. Aleluia. É tempo de se arrepender. E é tempo de pregar arrependimento. Mas, Maicon, o que é arrependimento?
Arrependimento, como nós vimos aqui no hebraico, tejuvá, significa arrependimento profundo e sincero. E no grego tem outro significado. Mas por que você vai falar do hebraico e do grego? Vou te explicar. Porque a Bíblia no Antigo Testamento ela é escrita no hebraico, no Novo Testamento ela é escrita no grego. Então quanto mais traduções e mais você tiver, melhor. E no grego, como se chama arrependimento? Se chama metanoia. Metanoia é mudança de mente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu não coloquei lá, me perdoem, queridos, mas diz: rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos santos, incorruptíveis a Deus. É isso? E diz o quê? Não os conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa metanoia. Para quê? Para que experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer que você mude sua mente. Deus quer que você se arrependa, para que você possa provar do melhor de Deus. E há um segundo significado para a metanoia no grego, que era de uso militar. Os comandantes, quando os soldados estavam indo numa direção, os comandantes diziam: metanoia! Eles paravam e davam uma volta de 180 graus. O segundo significado de metanoia no grego é mudança de direção, conversão. É como se o meu pecado estivesse ali. Não é no Paulo não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É aqui no pedestal. Paulo é uma benção. Letícia que eu diga. Olha que olhar apaixonado que ela deu para ele agora. O pedestal é meu pecado. E eu estou indo em direção ao meu pecado. E de repente o Espírito Santo diz: metanoia! E eu paro. Eu tenho que virar e ir em outra direção. Se eu não fizer isso, se eu estiver indo em direção ao meu pecado, e aí quando me bater o arrependimento, porque eu sei que o pecado é sujo, eu sei o que ele faz na minha vida, eu sei que ele é o salário que vai me causar morte, quando eu estiver aqui caminhando para ele, e de repente eu me arrepender, mas se eu não der essa 180 graus, se eu não der essa meia volta, se eu não usar dessa metanoia, o que vai acontecer? Daqui a pouco, eu estou chegando mais perto do meu pecado. E quando eu faço isso, sabe o que significa? Que eu não me arrependi. Que eu apenas fui tomado de remorso. E Deus não quer que você sinta remorso. Deus quer que você se arrependa. E qual que é a diferença entre remorso e arrependimento? Remorso produz lágrimas, Felipe. Arrependimento produz frutos. Remorso é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Aleluia. Glória a Deus. A mudança de mente é um convencimento que só o Espírito Santo pode trazer. É por isso que Jesus enviou. Por isso que Jesus disse: eu vou, mas eu deixarei outro Consolador. Em João 16:8 diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A mudança de mente ela só vem através de um convencimento, Valesca. E quando eu sou convencido pelo Espírito Santo e eu me arrependo, sabe o que acontece? O reino vem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando eu me arrependo, o reino vem. Por isso que eu coloquei o tema da mensagem. Está aí? Olha lá, o arrependimento traz o reino. Aleluia. Glória a Deus. Há outro problema. Quando eu não me arrependo e quando eu só tenho remorso. É que o remorso, ele gera morte. E o arrependimento gera vida.
E eu vou te dar mais uma explicação sobre o remorso. Para que você se identifique, e se for isso, você vai arrancar a tua vida hoje. Remorso é uma tristeza, mas com uma defesa do meu ego, do meu eu. É quando eu choro, é quando eu sei que estou errado, mas eu não posso ser exposto. É quando a minha imagem tem que ficar limpa diante das pessoas. Isso é remorso. Arrependimento é quando eu choro, é quando eu sofro, é quando eu assumo que estou errado, mas eu não tenho medo nenhum de que as pessoas vão pensar de mim, porque aquele que vai me perdoar e restaurar não está olhando para as pessoas, está olhando para o meu coração e quer me mudar, quer me transformar. Quer um exemplo de alguém que só teve remorso, que não se arrependeu? O rei Saul. 1 Samuel, no capítulo 15, conta a história do rei Saul. Diz que o rei Saul, Celso, foi um homem escolhido pelo povo. Não foi Deus quem o escolheu. O povo quis um rei. Deus ainda estava querendo sacerdotes, mas o povo quis um rei, então Deus disse, vai um rei, vocês querem um rei? Tá um rei. Mas Deus aprovou e Samuel ungiu. Um homem escolhido pelo povo, aprovado por Deus e ungido por Samuel. Deus então dá algumas coordenadas para Saul e diz, olha, você vai invadir uma terra, você vai subir contra um povo de Amaleque e vai destruir tudo, não deixa nada lá, porque eu amaldiçoei aquela terra, porque aquele lugar eu não quero mais que exista, mas olha, não tire nada de lá, destrua tudo. Saul sobe aquele lugar e faz o que Deus mandou? Não, em partes. Destrói uma parte, a outra parte ele toma para si. Ele cresce o olho nos animais, ele cresce o olho nas riquezas, ele cresce o olho naquilo que poderia lhe trazer algum conforto e traz junto com ele. Quando ele tem essa atitude de desobediência, Deus automaticamente o reprova. E diz para Samuel, vá lá e diz para ele que eu já o rejeitei. Quando Samuel faz isso e vai falar com Saul e diz, olha, você não obedeceu, e por você não ter desobedecido, Deus já te rejeitou, aquele homem se desespera. Ele chora, ele faz toda aquela cena que você já conhece. Ah, eu estou arrependido, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei. Ah, meu Deus, ele faz toda aquela cena. Mas no versículo 24, 1 Samuel 15, 24, então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. 25, agora, pois rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Aleluia. O que ele estava fazendo? Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas desce comigo, desce junto comigo para o povo ver que está tudo bem, para eles não entenderem que Deus me rejeitou, para eles continuarem me admirando, para eles continuarem pensando que eu sou o melhor, que eu sou escolhido. E Samuel diz, não, nego, aqui não, Deus te rejeitou, eu não posso. O que é isso aqui, meu irmão? É remorso. Isso não é arrependimento. Quer um exemplo de arrependimento verdadeiro? Os irmãos da mídia vão me matar, eu não coloquei lá também. Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu. Todo mundo conhece, não precisa nem pôr. Zaqueu, se você tem meia hora de crente, você conhece a história de Zaqueu. Não é possível, né? Aquela música tocando milhões de vezes. Lucas 19, conta a história de Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu era um publicano. E o que era um publicano? Publicano era um judeu que traiu a sua nação e pior, foi trabalhar para Roma, cobrando altos impostos dos seus irmãos. Ele ficava na alfândega em Jericó. E tudo que entrava ele cobrava impostos. E ele cobrava impostos altíssimos. Até parece que é no Brasil, né? E aí, Zaqueu um dia se arrepende. Verdadeiramente Zaqueu se arrepende.
E ele ouve que há um homem chegando na cidade, chamado Jesus, e que pode perdoar seus pecados. E quando ele ouve aquilo, diz que ele sai e tenta romper a multidão para ver Jesus. Mas ele não consegue. Primeiro, porque era muita gente, multidão. Segundo, porque oprimiam e ele era de baixa estatura. Sei lá, falei assim, mas não sei. Mas a Bíblia diz que ele então sobe numa árvore para ver Jesus. E sabe o que é mais interessante? Que ele sobe na árvore para ver Jesus, pastor, mas é Jesus quem vê ele primeiro. Jesus diz: Zaqueu, desce-me, porque eu preciso, eu necessito, convém posar na tua casa. Sabe por que Jesus necessitava, precisava, convinha posar na casa de Zaqueu? Porque ele era rico, Maicon. Você imagina o tamanho da casa dele? Você imagina o tamanho do conforto? Eu acho que ele tinha muitos alimentos de primeira. Talvez ele tinha uma hidra, por isso Jesus gostava de uma hidro. Não. Porque ele era pecador. E Jesus era salvador. E no... Glória a Deus. Ele era pecador. Jesus era salvador. E no capítulo 19, lá no versículo 10, ele diz o quê? Que eu não vim para os... mas eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Ele diz, Zaqueu, eu preciso entrar na tua casa, não porque você é rico, mas porque você precisa de salvação. E agora vem o arrependimento, meu irmão. Agora vem o arrependimento sincero. E não remorso. Sabe o que Zaqueu disse? Metade dos meus bens eu vou dar para os pobres, para todo mundo. E naquilo que eu roubei, eu devolverei 4 vezes mais. Reparou o dano. Metanoia é isso, é você reparar o dano que fez alguém. Não é você ir lá, falar mal da pessoa, acabar com a vida dela e depois simplesmente colocar um SMS DC. O que é DC? Desculpa. O estrago foi muito maior que 2 letras, né? Isso era arrependimento. Vamos caminhar para o final. Aleluia. Se você soubesse como é que está aqui dentro, aqui em cima. E aqui dentro também. Aleluia. Glória a Deus. O remorso mata. Mas o arrependimento vivifica. Prova disso, Judas. Vamos ler? Mateus 27, do 3 ao 5. Olha o que diz o texto. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. Na versão NVI, eu tinha pedido para os irmãos NVI, porque ela diz remorso. Mas vocês entendem. Volta lá, por favor. Está aí. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. E devolveu aos chefes dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata. Próximo versículo, 4. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Uma pausa aqui. É isso que o diabo faz com você. É isso que o diabo faz comigo. Quando a gente peca, ele até ajuda a gente a pecar. Ele até fala, passa por tal rua que lá não vai ninguém, tá? Coloca o número restrito para ninguém saber quem que é. Faz um fake. Ele ajuda você em tudo. Mas a hora que vem assim, o teu pecado ali escancarado, ele diz aqui, o problema é teu, nego. Resolve lá. Próximo. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. O remorso mata. Por isso que Deus não quer que você viva de remorso, mas sim de arrependimento. Agora vamos dar um exemplo de arrependimento. Mateus 26, 69. Agora nós vamos falar de Pedro. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando dele disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Pode passar. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Próximo. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus o Nazareno. Próximo. E ele jurando, o negou outra vez, não conheço este homem. 73.
Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. 74. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. 75. Então Pedro lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Se arrependeu. Porque no dia que Jesus disse: Pedro, você vai me negar, nego. O que ele disse? Haha, eu não. Ó, todos aqui podem te negar. Até esse João aí, que você é mais assim. Até João. Mas eu, ó, Pedroca, jamais. Estou contigo até o fim. Quantas vezes você ouviu isso? E está aqui, ó. Na primeira oportunidade que teve, negou. Chegou a praguejar, chegou a falar palavrão, chegou a amaldiçoar. Eu imagino que ele disse: longe de mim, Deus me livre de ter conhecido esse homem. E o galo cantou. O que Jesus disse se cumpriu. E ele chorou amargamente. Mas diferente de Judas, ele se arrependeu. Mas como que eu sei que ele se arrependeu, Marco? Vamos dar um salto aqui na história, que as horas se avançam. Em João capítulo 20, diz que Jesus, após ter sido morto, ele ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou. Aleluia. E o texto diz que quando as mulheres vão ali naquele lugar, o corpo de Jesus não está mais ali, elas encontram um anjo e diz: você está procurando entre os mortos aquele que vive. E aquela mulher, então, ela vai avisar os discípulos, mãe. E qual que é a ordem do anjo? Avisa os discípulos e a Pedro. Mas Pedro não era também um discípulo? Porque tinha algo especial com Pedro. Tinha algo que Jesus precisava tratar com Pedro. E lá no capítulo 21, Jesus então encontra com eles na praia. Eles tinham voltado para o mar, eles estavam pescando. E novamente, assim como lá em Lucas capítulo 5, lá atrás, quando começou o ministério, quando Jesus os chamou pela primeira vez, eles não estavam pegando nada. E Jesus chegou ali, naquele lugar. E quando Jesus chega naquele lugar, vamos lá, João 21, capítulo 4, olha que coisa linda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. 5. E ele lhes perguntou: filhos, oh aleluia, dá uma segurada aí, meu irmão, um traiu, o outro negou, os outros nós nem sabem onde estava quando Jesus estava apanhando, estava tudo escondido, meu irmão, se vestiram de mulher para não saber quem que era. E agora ele chega ali, meu irmão, e ao invés dele falar: ô, nega tudo, ô traidor, ô mentiroso, ô covarde, ô, cadê? Na hora de fazer milagre comigo era bom, né? Na hora da multiplicação era gostoso, né? Não. Ele chegou, olhou e disse: filho. Assim como aquele filho, lá de Lucas 15, chega para o pai, pronto para dizer: pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus servos, mas não dá nem tempo. A Bíblia diz que o pai se lançou ao seu pescoço, abraçou, chorou, e diz: manda fazer um carneiro para ele, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Assim é com Jesus. Jesus não está aqui nessa noite diante de você e diante de mim, dizendo assim: eu vi o que você fez, viu? Eu vi ontem onde você estava, viu? Eu vi aquelas 3 garrafas lá, hein? Ele está aqui dizendo: filho, filha, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Versículo 6. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Versículo 7.
o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. João foi lá atrás, lá no passado, e ele disse: espera aí, tem alguma coisa acontecendo aqui, pastor. Eu, Pedro, Tiago, mar, barco, rede, não pescamos nada. Chegou um homem e disse para lançar do lado direito, rede cheia: é Jesus, é Jesus, o Senhor está vivo. Aleluia. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Próximo. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Mais um. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Ué, mas que negócio é esse? Jesus chegou ali e falou: vocês têm alguma coisa de comer? Eles disseram que não. Mas agora eles estão vindo e já tem ali tudo preparado, o peixe e o pão. Isso quer dizer alguma coisa para você? Para mim tem muito a dizer. É Ele quem está indo à frente, preparando o que você precisa. Quando você se arrepende, o Senhor já providencia tudo o que você precisa. Santo é o nome do Senhor. E aí, depois que eles comeram, no versículo 15, pode projetar o versículo 15, Jesus agora vai ter um papo com Pedro, de perto, né? Vamos acertar as coisas. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. O pastor pregou aqui sobre isso esses dias. No texto original do grego, esse diálogo com Jesus tem outro significado. Existem 4 formas de amor no grego. Quando nós falamos de amor no grego, existem 4 formas. Existe o amor filéu. O que é o amor filéu? É um amor de amigo, é um afeto, é um carinho que você tem por alguém. Existe o amor eros, que é o amor de homem e mulher, de casal. Quem é solteiro, fecha o ouvido. Aquilo lá, vocês fazem à noite, a gente faz. Aleluia. Casa primeiro, você vai ser abençoado. Existe o amor storne, que é o amor pelas coisas. Eu amo meu contrabaixo. É o storne. Amém? E existe o amor ágape, que é o amor verdadeiro, o amor de Deus. E quando Jesus pergunta a primeira vez para Pedro, ele diz: Pedro, tu ágame? E Pedro responde: Senhor, eu filéu-te. Eu te amo, mas não dessa forma que o Senhor me ama. E o que Jesus responde então? Então, cuida dos meus cordeirinhos. Não vou te dar as ovelhas ainda não, é muita coisa para você. Então é só os cordeiros. Jesus pergunta novamente para ele. Novamente: Pedro, tu me ágape? Ele diz: Senhor, filéu-te. Tu sabes. E a terceira vez Jesus vem de novo. E nessa terceira vez Jesus muda. Jesus não pergunta: Pedro, tu me ágape? Não, ele diz: Pedro, tu filéu-me? Porque ele está dizendo assim: porque eu te amo, mesmo sabendo que você não me ama como eu te amo. Mesmo sabendo das suas limitações, mesmo sabendo quem você é, mesmo sabendo das suas fraquezas, eu continuo te amo. E você me ama sim? Sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas.
Na primeira vez Jesus diz, você me ama assim? Então cuida dos meus cordeiros. Sabe o que é cuidar? Você ficar ali de olho. Deixa eu cuidar para esse copo não cair. Estou cuidando. Certo? A segunda vez ele diz assim, você me ama? Então pastorei as minhas ovelhas. Sabe o que é pastorear? É dar alimento para as ovelhas. E na terceira vez ele diz, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Porque apacentas é liderar, é cuidar, é amar, é ensinar, é discipular, é proteger, é dar comida, é guardar, é livrar. Isso é apacentar. Por isso, meus pastores, por isso que Deus está chamando vocês há mais de um ano para ser apóstolos. Porque como pastores, vocês já fizeram tudo o que vocês poderiam fazer. Vocês já alimentaram essas ovelhas e muitas outras. Hoje vocês são apacentadores. Hoje vocês têm feito muito mais do que dar uma palavra. E é o Senhor quem está chamando. Aleluia. O remorso mata, o arrependimento vivifica. Esse homem foi vivificado. Esse homem foi restaurado. Lembra que Jesus lá no Getsemane, ele sobe para orar e ele chama Pedro, Tiago e João junto para ir orar, mas quando ele volta, o louvor pode subir aqui. Ele chama para orar, mas os homens não estão orando. Jesus ora e quando ele desce, os homens estão? Eu preciso que você participe. Jesus está lá no alto, estava orando. Quando ele desce do monte, os discípulos que eram para estar ajudando ele estavam? E a segunda vez, Jesus sobe no monte, está orando. Quando ele desce, os discípulos estão? E na terceira vez, os discípulos estão? O homem, quando não tinha sido restaurado, só assim era encontrado dormindo. Agora em Atos capítulo 3, versículo 1, dá uma olhada aqui. Atos 3, 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo o templo na hora da oração. O homem que não orava agora está orando. Versículo 6, o homem que não fazia nada, agora está dizendo para o paralítico, levanta e anda, está sendo usado para curar. O homem que não era nada, no versículo 8, está cheio do Espírito Santo. No 37, os homens perguntam, Pedro, o que faremos? Agora ele é o líder. No 41, ele prega e ganha 3.000 almas. E no 2:38, Atos 2:38, para a gente encerrar. Olha isso. Atos 2:38. Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberam o dom do Espírito Santo. O homem que não fazia nada, que não era nada, que nem orava, agora ora, agora lidera, agora prega. E qual que era a mensagem? Techufá, arrependimento profundo.